Então estamos reinando. Na graça reinaremos em vida. E estamos reinando. Porque você está ouvindo. E cada vez que você ouve a palavra, ela ativa em mim e em você a vontade de vivê-la. Boa noite. Boa noite. Então nós conseguimos reinar. Assim é? E nós vamos falar hoje sobre a vontade de Deus. E eu creio que o Senhor falará a cada um de vocês, porque essa palavra, ela saca o interior. Se a pessoa fica calada, a palavra não sacou. Se a pessoa fala, é porque a palavra incomodou, saca do interior, e você começa a falar, é sinal que está o quê? Aprendendo. Ou quem já aprendeu, fica na sua tranquila. Nós vamos basear no livro de Romanos 12, 1 e 2. Foi o mesmo livro que eu abri semana passada, que nós falamos sobre o que? Mente ordenada. Mente ordenada. Então nós teremos falamos na semana passada sobre a mente o que? Ordenada, baseado nesse livro de Romanos 12, 1, 2. E nesse mesmo livro vamos falar da vontade de Deus. Deus tem a sua vontade. A sua serve? Não. De hipótese nenhuma. De hipótese nenhuma. Uma vez que você está em Cristo, você é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas, então toda aquela vontade lá de trás vai sumir, porque ela não é boa, porque ela é carnal. E a partir de que você ouve a palavra, ela é espiritual e vai gerar em mim e você uma vontade diferenciada, que é boa, perfeita e agradável. Porque essa é a vontade de Deus. E nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Convém que ele cresça e nós o quê? Desapareça. Porque ele é o soberano, é o Senhor. Igual não existe. E nós somos o que? A sua imagem e a sua semelhança. Pelo menos é o que está escrito. E quem creu? Romanos 12, 1 e 2, ele vem dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. É isso que nós estamos fazendo aqui. Aqui não tem pirotectonia. Não existe. Não existe isso, porque aqui é racional. Aqui não tem grito, não tem rolar no chão, busca do Espírito Santo, mesmo porque o Espírito habita em nós. Não temos que buscar mais. E não tem aquelas coisas eletrizantes, né? De pular, de rolar, de gritar. Manifestações loucas que são 100% carnais. Porque o Espírito é o quê? Manso. Ele não precisa disso. É lógico. O êxtase porque eu ouvi uma palavra, dá vontade de dizer: ah, papai, eu recebo. É uma manifestação, porque a palavra encontrou lugar na minha mente e me levou a um êxtase com o Senhor.
Então, tudo bem. Agora, aquele ajuntamento, aonde fica buscando o poder do Espírito e que desça como língua de fogo, é totalmente fora da mente ordenada. Aqui se aprende a viver, não é isso? Espiritualmente. Então aqui ele diz: apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que importa para nós, filho, é a vontade de Deus. Não é minha, não é sua, é a vontade de Deus, que é o que? Boa. Olha, isso é rico, abençoado. A vontade de Deus é boa. Quando o que? A mente é renovada, ordenada, e o nosso corpo é o que? Transformado. Atitudes que nós tínhamos antes, que eram atitudes carnais, seja qual ela for, né? Ela é mudada, ela é transformada para atitudes espirituais, porque a vontade de Deus é boa. E eu pude escrever algumas coisas aqui que é interessante, né? A vontade de Deus é que cresçamos na sua graça. Essa é a vontade boa de Deus. Porque uma pessoa que não cresce, ela fica o quê? Menina a vida toda. Nunca tem a atitude de uma pessoa madura, de uma pessoa séria, de uma pessoa sensata, de uma pessoa que sabe o que fala. Então a vontade de Deus é que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos que esse crescimento é o que? O Evangelho da Graça. Porque a lei veio pelo intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Cristo. Então, como nós não estamos em Moisés, no Antigo Testamento, mas estamos no Novo Testamento, nós estamos em Cristo. Então, é esse Evangelho que deve ocupar na nossa mente. Porque quando você e eu abrimos a boca, falamos de acordo com os oráculos de Deus. Você acorda como nós aprendemos, hoje é o meu melhor dia. Olha, que rico é isso! Quantas pessoas conseguem fazer isso no mundo? Ó, você pode contar nos dedos. Porque eles já levantam enfoguetados, cheio de problema para resolver. Muita coisa acontece no dia a dia que eles não conseguem reinar. Aquilo reina que não deixa nem eles dormirem. Então já levanta, já xingando, desesperados, dizendo: oh meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Por quê? Porque não conhece a vontade de Deus. Olha, isso é sério, abençoado. Sério, porque as pessoas que não têm esse conhecimento da vontade de Deus, não ouviram o rogo do apóstolo Paulo em apresentar os seus corpos. Vocês estão aqui apresentando os seus corpos. Por quê? Você é vivo porque você tem esse corpo. Se você não tiver esse corpo, mas você não está vivo. Então você desloca da sua casa
e vem sentar aqui para o quê? Apresentar o teu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Para esse corpo ser o quê? Transformado pela renovação da nossa mente. Então, conhecer a vontade de Deus é rica demais. E nós vimos que a igreja do Senhor, que são os crentes, os evangélicos, os católicos, digo, os espíritas, porque todos eles falam Deus e Cristo, todos eles. E quem fala Deus em Cristo tem uma proposta muito grande de ser chamado filho de Deus. Tem, é confirmado quando houve a graça. Mas até então para nós e eu chamo eles de todos de abençoados. Mas eles não conhecem a vontade de Deus. Porque o que eles fazem? Que é a danada da oração. Eles vão orar para saber qual é a vontade de Deus. Olha, então quem vai orar para saber qual é a vontade de Deus naquele dia, ele não conhece a vontade de Deus. E a vontade de Deus, uma vez com a mente renovada, ele experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no dia que ele está vivo. Então, todos esses crentes evangélicos cristãos que diz que são católicos, espíritas, umbandistas, todos esses que acreditam em Jesus e em Deus, eles não sabem a vontade de Deus. Eles fazem assim, diante de uma situação, eles falam, só Deus. É só ele, o lá de cima que sabe, nós não sabemos nada. Olha, Deus vai, eu vou rezar, eu vou orar e Deus vai te abençoar. Ele não sabe que ele já é um abençoado com todas as vezes, porque essa é a vontade de Deus. Já está pré-estabelecido. E eles vão buscar a vontade de Deus. Não, eu vou hoje no culto buscar a vontade de Deus para solucionar esse problema. Ele não vai receber, porque Deus já apresentou que a sua vontade, que é o quê? Boa, perfeita e agradável. Quando? Quando eu renovo a minha mente e descubro quem eu sou verdadeiramente diante do Senhor. Um abençoado, um perfeito, um completo, um mais que vencedor, um predestinado, um santo, um predestinado, um Deus. Você tem que saber, essa é a vontade de Deus para mim e para você. Um abençoado com todas as bênçãos, rico, prosperado. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, abençoado. E quando nós não sabemos disso, pode deixar que eu vou rezar, eu vou orar, eu vou invocar a Deus essa noite e Ele vai te revelar a vontade. Nunca! Porque a vontade de Deus se renova e se é conhecida pela palavra. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, aqueles ensinamentos que nós tivemos no absurdo da religião, nós temos que jogar tudo fora. Limpar a mente. Senão você vai ficar buscando a vontade de Deus na sua vida. Você vai morrer buscando vontade de Deus. E ela já se manifestou uma vez que a pregação da graça veio sobre a terra. Iluminou os olhos do nosso entendimento. Aí as pessoas ficam buscando essa vontade. Olha, eu vou cedinho amanhã, pode deixar, meu filho, eu vou cedinho amanhã para a igreja e vou buscar a vontade de Deus.
Então quer dizer que aquele momento que ela deixou os seus filhos ou uma situação para buscar, pode explodir isso aqui. Na hora que ela voltar, não tem mais nada. Já explodiu tudo, já bagunçou tudo. Então, você e eu temos que saber que a vontade de Deus já se manifestou em nós. Que o quê? Crescemos. Porque enquanto nós não crescemos, somos meninos agitados. Menino ouve direito? Não. Você fala com ele, tá bom. Sai pregando tudo errado. Aí daqui a pouco está fazendo tudo errado de novo. Porque é menino, não alcançou ainda a maturidade. E aqui em Efésios 4, que aqui nós damos endereço para que as pessoas possam examinar as escrituras, a palavra, se procede ou não. Aí Paulo vem dizendo aqui, e ele mesmo, quer dizer, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí ele vem dizendo, com vista ao aperfeiçoamento do santo. Então, quem tem essa vista para aperfeiçoar a igreja que somos nós, são esses ministérios. Você sozinho jamais vai conseguir, porque não está escrito que essa é a vontade de Deus. As pessoas dizem, eu consigo sozinho, eu leio muita Bíblia, e eu digo, o que você entende? Nada, porque a palavra de Deus é revelada espiritualmente, e quem tem esse ministério, que a ele é dado a revelação disso aqui. Se a pessoa não for um ministério, ela não vai conseguir, ela vai ler e não entender. E aqui, Paulo vem dizendo que Jesus, quando subiu às alturas, ele concedeu dons aos homens. E um é apóstolo, outro é profeta, outro é evangelista, outros são pastores e mestres. Com vista ao aperfeiçoamento, o que aperfeiçoa um homem? É a graça, o evangelho, as 14 epístolas de Paulo. Só ela renova a sua mente. Olha, por nós aqui, antes de você conhecer essa graça, você falava que você é um abençoado com todas as bênçãos, de acordo com a palavra? Não. Que você era um perfeito, um santo, você até brigava, esse cara é doido. A gente era um pecador. Falar que eu sou perfeito, um santo, ele não me conhece. Antes a gente falava que era pecador, miserável. Miserável. A gente reagia igual os crentes reagem hoje. A mesma coisa. Da minha família, você é um abençoado, você é um perfeito. Você é um Deus aqui na terra, você regalou desse tamanho, me queima, me amarra, me mordaça. Então, e se não houver um ministério separado com esse dom para explicar isso, ninguém entende. Então, ele vem dizendo aqui, vamos lá, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o santo, antes de receber essa palavra, ele não vivia como santo. Ele vivia como o quê? Um ímpio, perdido, uma criança. Aí ele diz, com vista ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do seu serviço. Então, uma pessoa que recebe a graça, ela desempenha bem aqui na terra. Ela não é molestada, ela não é desequilibrada, ela sabe usar bem a palavra, o Espírito, a espada que é a palavra, o Espírito que é a palavra, ela sabe coordenar diante de uma situação,
ela posiciona essa pessoa e julga a situação antes de falar. Porque ela tem o que? A mente ordenada. Porque ela conhece a vontade de Deus. É o que nós falamos lá em Cristo, lá em 1 Coríntios. Ele diz que nós temos a mente de Cristo. É difícil a pessoa entender isso. Ela até dá aleluia, amém, glória a Deus, mas ela não age. Você vê a ação da pessoa, está contraditório o que a graça traz. Por quê? Porque ela não foi iluminada ainda nos olhos do seu entendimento com a palavra. Então ela fica perdida, desenganada, sem saber o que fazer. Aí vai buscar a religião para tentar acertar a vida. Aí que a coisa embola mais ainda. Eu estive vendo um ministério hoje que é da lei, mas ele combate muito essa lei porque ele descobriu algumas coisas e ele fala que a tendência do sistema religioso, os pastores evangélicos, eles não permitem que os membros andem com a sua própria perna. Tudo vem cá que eu vou te abençoar. Aí faz o quê? Alinea. Fica um povo alienado. Toda pessoa que vai para um culto, ela está alienada. Porque ela não sabe resolver nada sem antes primeiro ir lá no culto e falar com o homem de Deus para ungir e o abençoar. Essa pessoa está alienada. E está lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, a mesma coisa. Ela não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque esses caça-níqueis, que são esses pastores, porque parece aqueles jogos lá de cassino, né? E cata tudo. Oferece coisas de acordo com o bolso de cada um. Quer dizer, vendendo bênção. São verdadeiros cassinos. Amigo, agora vendeu carro, porque antes eles doavam os carros, né? Como eles proibiam, estavam buscando os carros, o que eles fizeram? Agora, quem quiser, né, vende o carro. A minha irmã foi lá vender o carro e o dinheiro do carro ela comprou. Então é o quê? São pessoas que não foram o quê? Renovados na mente. Não conhecem a vontade de Deus. Porque eles não sabem que eles são santuários de Deus. Não sabem. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 3,16. Admirado com a igreja de Corinto, ele diz: pô, não sabeis que vós sois santuários de Deus? Vocês não sabem disso até hoje. É um absurdo uma pessoa falar que é filho de Deus e não saber que ele é santuário de Deus. Isso é um absurdo. Não, vou buscar o Espírito. Ele diz e que o Espírito de Deus habita em vós. É um absurdo uma pessoa falar que é filho de Deus e buscar Deus, e buscar o Espírito e a vontade de Deus. É um absurdo. Tudo leva a crer que ele não é filho de Deus. Porque o que ele fala não bate com a graça de Deus, revelada a Jesus Cristo e depois passado para o apóstolo Paulo. Olha que loucura! Então, nós temos a vontade de Deus e ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Todos os dias. Não é alguns dias. Pode ser que eu pule
essa graça e a minha carne tenta me enganar. De dizer assim, hoje não vai dar, você está ferrado. E você der ouvido a ela, realmente você vai duvidar da palavra da graça, que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando você rechaça aquilo e toma posse, você anima, porque você sabe que a palavra é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, você e eu temos a vontade de Deus, que é o quê? Boa. Porque nós estamos sendo renovados na mente. Ela é sempre boa, perfeita e agradável. Sempre. Aí ele diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então há uma plenitude do conhecimento que você tem que observar. Se você não observar na palavra, não vai chegar. E vai ficar duvidando do poder de Deus na sua vida, na minha vida. Porque vai acontecer situações, ou vão acontecer situações, que para você e para mim, que estou na carne, é impossível. E você diz, essa aqui ninguém pode me livrar. Essa ninguém pode me livrar. Ô, situação difícil, eu estou passando. Porque ele desceu do nível espiritual, não está na unidade da fé. Porque a fé, ela rompe tudo, abençoado. Ela chama a existência as coisas que não existem, como existisse. Então, é muito sério isso aqui. Então, nós não podemos ficar como criança. E ele vem dizendo, para que não sejais mais como meninos. O que é uma pessoa menina? É uma pessoa que não cresce. Tem atitudes de criança. Brincar é bom? É, eu gosto. Brincar, contar uma piadinha, legal. Agora, ter atitude de criança, isso aí mostra que não houve o quê? Crescimento. Maturidade, né? Não tem é igual uma pessoa adulta brincando com coisas de criança. Aí você diz, olha, amadurece, companheiro. Você está igual o ministro, você não cresceu ainda não? Então nós corremos esse risco. Quando nós ouvimos a graça, ela traz o quê? Maturidade. Você fala como uma pessoa madura. Você não fere ninguém. Você pensa antes de falar. Uma pessoa madura, ela faz isso. E a mente, em grande exercício, dá para você pensar em segundos. Não precisa de você ter meia hora para pensar, para falar, não. Você fala em questão de segundo, porque você está com a mente ordenada, com a mente de Cristo. Você sabe se aquela palavra vai ferir aquela pessoa ou não. A palavra diz, a graça diz que a nossa palavra tem que ser sempre boa. Olha que responsabilidade. Eu me prezo nisso aí, porque eu sou ministro, então eu não posso me encontrar faltoso nisso. Quando chega alguns dos colegas lá no meu escritório, aí eles brincam e tudo, e eu brinco com eles também, mas procuro nunca afetar a integridade daquela pessoa.
Por quê? Porque a palavra diz para mim que a minha palavra deve ser sempre boa para edificação. Então você passa a ser uma pessoa o quê? Agradável. Ninguém vai te dizer para você que você é antipático, que não gosta de você. É lógico, eu procuro agradar a todos, mas sempre tem um ou outro que não agrada de mim. Pô, é direito dele, mas por minha culpa não. Por minha culpa eu não posso. É por causa da palavra, não é por causa da pessoa. Não, é da pessoa mesmo, independente da palavra. Porque eu sou um profissional de imóveis, corretor de imóveis. Eu não ando pregando a palavra para todos. Eu tenho horário de trabalho e eu converso com várias pessoas sobre negócio. Então eu não posso introduzir a palavra. E pode ser que alguma atitude minha ali desagrada, mas eu procuro agradar a todos. E a minha palavra tem que ser sempre boa. É isso que eu tenho na minha mente, que eu sei que escorrega e algumas vezes não é boa. Mas eu fiz a parte que me cabe, sempre ser. Na maior parte, eu acho que eu agrado as pessoas. Eu vejo assim. Eu vejo desse jeito. Como tem uns que pode não agradar também, é direito dele, né? E depois, mais para frente, a gente corrige isso. Então, uma vez que você tem esses ministérios sobre a tua vida, eles te dão conhecimento e maturidade, para que não mais sejais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. É o que nós temos falado aqui sobre os ventos de doutrina. Só pega as crianças, só os bebês, só aqueles que estão passando por uma dificuldade e não conhece a vontade de Deus, é levado por uma oração, um jejum, quebra de maldição, uma rosa, um óleo ungido, um sal, um banho de descarrego, imposição de mãos. Esse é agitado, levados por todo e qualquer vento de doutrina. Aí Paulo vem dizendo aqui, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Então são pessoas aqui com artimanha. Então falando de homens que são o quê? Maus e perversos. Então, abençoados, conhecer a vontade de Deus te livra desses homens maus e perversos. Nos livra dessas artimanhas, desses ventos de doutrina que hoje tem a rodo no nosso meio. Existe um vento de doutrina da Assembleia de Deus que tem a sua doutrina interna. Existe o vento de doutrina de uma igreja batista, metodista, Assembleia, um testemunho de Jeová. Cada um tem a sua doutrina. Isso é chamado vento de doutrina. A igreja católica, o espírita, o testemunho de Jeová, o adventista, eles não se ajuntam. Eles se respeitam cumprimentando. Mas na hora da reunião, ele faz a dele lá, eu faço a de cá. Porque eles não adotam um apóstolo, que é o apóstolo Paulo. É o único separado para pregar aos gentios. Nós vemos aqui
vários capítulos e versículos e contexto provando isso. Então, se temos que estar juntos, temos que ter o quê? A mesma doutrina. Se não tiver, nós vamos separar. Cada um fazer o seu quiosque como fazem, e ficam disputando ovelha um do outro. E eles são levados por vento de doutrina, porque eles aprenderam que você deve buscar a vontade de Deus. Você deve buscar Deus, buscar o Espírito. Então, se o Espírito está operando mais aqui, segundo eles, vai todo mundo para lá. Agora, a outra igreja recebe um Espírito mais poderoso, os daqui vão para cá. São levados por todo vento de doutrina, porque não conhecem a vontade de Deus. Que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita. Vocês se sentem agradabilíssimos, porque vocês não são pressionados, não são induzidos, não é obrigado a fazer nada. É na liberdade do Espírito e aguardando o crescimento de cada um. Crescei na graça e no conhecimento. E nós somos o quê? Pacientes. Nós não apelamos. Por quê? Porque tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo dele. E no tempo de cada um, para experimentar essa palavra que foi lançada na mente e no coração. Assim é, pessoal? Então, nós temos uma doutrina. Temos a vontade de Deus em nossas vidas. Vamos crescer nela agora, para fazer tudo de acordo com a vontade dele. Porque a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Assim é? Então fica essa palavra no coração dos irmãos nessa noite e nessa semana. Pensa nisso, haja nisso, porque só assim estaremos bem, reinando sobre toda e qualquer situação. Assim é, pessoal? Receba então.